Olá pessoal, eu sou a Sil e eu vou falar no lugar da Silvana de Andrade porque ela está com um pouco de vergonha de aparecer aqui. Então, estamos na reta final do curso Concílio e eu vou lhes deixar uma mensagem sobre o Ide do Senhor. Eu vou ler em Mateus 4,19 que diz assim: E disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus ensinou na prática como os discípulos tinham que se portar e o que eles tinham que fazer para levar o reino até as pessoas. O ser humano copia o comportamento, portanto, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Os templos religiosos de hoje em dia são como no tempo de Jesus. A prioridade da maioria das igrejas atuais é construir belos templos, fazerem pregadores e cantores conhecidos. Muitas mercadorias são vendidas dentro dos templos. Isso vem sendo o modelo da igreja atual. Por isso, há tantas contendas e rivalidade no meio evangélico. Investimos tanto em crescer uma placa, mas damos migalhas para as missões que consiste em resgatar vidas. Em João 2, 13, 16 diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou os dinheiros dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais a casa do meu pai casa de venda. Jesus veio quebrar os costumes da sua época e aplicar uma nova visão espiritual. Os costumes nos prendem a uma visão humana das coisas de Deus e nos impede de ter um relacionamento direto com Ele. Em Lucas 10, 1,4 diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando, como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparca, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus disse: Vocês vão adiante de mim pelas cidades e lugares por onde irei passar, mas vocês não vão nessa jornada da mesma forma que os outros viajantes. Vocês não vão levar bolsa, nem alforge e nem sandália. Se vocês viajar com a bagagem como os outros viajantes, significa que vocês não estarão usando a bagagem que eu dei para vocês. Viajar sem bagagem tem um significado espiritual, deixar de lado a forma costumeira de fazer as coisas. E Jesus diz: Não levem bolsa, porque ele sabe quantas coisas pequenas carregamos nela. Não leve alforge. O alforge era um saco grande utilizado para viagem. Este saco não tinha alça, difícil de carregar. E em Lucas 11, 28, 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus diz também: Não levei sandálias. A sandália representa o lugar, a cultura e as convicções nas quais estamos calçados. Significa por onde andamos. E em Efésios 6,15 diz qual o calçado que devemos calçar. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. E Jesus diz também: Não saudeis ninguém pelo caminho. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Não pare, não se distraia, não se desvie do caminho. Em Provérbios 14:12 diz assim: Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitos desistem do Evangelho, de levar a palavra de Deus, pois levam consigo todas essas bagagens que faz o caminho ser muito mais difícil. Quando fazemos de forma com que o Senhor Jesus nos ensinou e obedecemos a sua palavra, temos força para continuar e não paramos no meio do caminho, pois ele cuida de cada detalhe e voltamos alegres. Como relata em Lucas 10, 17 e 20, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu.
Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 17 e 20. E em Efésios 2, 8, 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu agradeço ao Senhor Jesus, porque em meio a tantos religiosos, tantos falsos mestres, ainda existe os 70 que ouve a voz do Senhor e obedece. Agradeço pela vida dos missionários que estão em campo e os que ainda estão sendo preparados para ir. Pela vida da Roseli e do pastor Mário, que tem nos ensinado e incentivado a levar a palavra que é Cristo. Amém. Obrigada.